O que é isto? É uma prova para vocês. Se vocês são mulheres, são pastoras, Assembleia de Deus não tem pastora, então você vai ter que ressuscitar esse defunto. E aí, cristão que assiste o meu canal, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Estamos aqui iniciando mais um vídeo e mais um react que vai edificar a sua vida e eu acredito que da sua família também. Olha, mas antes da gente soltar esse vídeo, você já sabe o que você deve fazer para nos ajudar aqui no nosso canal. Deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ativa o sininho caso você ainda não for inscrito. E o motivo de ativar o sininho é para que você sempre receba os nossos conteúdos e seja notificado quando a gente publicar aqui, tá? E uma coisa muito importante, deixe aqui o seu comentário, se você tiver um testemunho para contar, conte aqui que o seu testemunho ele é muito importante porque ele vai edificar minha vida, ele vai edificar a vida do próximo que vai assistir esse vídeo aqui. E uma coisa também muito importante é compartilhe na vida do seu irmão. Não retenha só para você aquilo que você recebeu de Cristo. Jesus, ele nos ensina para que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Não retenha para você aquilo que você deve transbordar. Se você vê que esse vídeo ele vai fazer sentido na vida de outro irmão, envie para ele. Se você está passando por um momento de prova, ou se esse irmão está passando por um momento de prova, envie esse vídeo que eu creio que as palavras desse vídeo vai edificar muito a vida dessa pessoa que você enviar. E como eu dei referência aqui à prova, eu queria dizer isso para você também. Se você está passando por um momento difícil em seu processo, que você não sabe o que fazer, eu creio que através desse vídeo a sua vida ela vai ser edificada, o seu pensamento ele vai ser transformado e você vai ver que tudo isso que está acontecendo na sua vida é para glorificar e honrar o nome de Jesus Cristo. Então eu peço que você preste bastante atenção nesse vídeo, tá? Porque esse vídeo vai mudar o seu modo de pensar. Preste atenção. Vou contar para vocês a maior experiência que eu tive. Eu pregava em tudo quanto era igreja. E eu fui convidada para pregar no Acre. E eu fui com a minha irmã Senete, que já dorme no Senhor. No dia seguinte, nós fomos para a igreja. Era o primeiro dia do trabalho, aniversário, circo de oração e do conjunto de mulheres. Nós sentamos na frente. Cantou 17 hinos da harpa. E nós não fomos nem apresentadas. E a minha irmã, que era natureza mais assim, bateu na minha perna, vamos embora, isso aqui é uma humilhação. A gente não tem necessidade disso. Eu disse para ela, cala a boca. Quem não estiver disposto a sofrer pelo reino de Deus não deve nem sair de casa. Aí estão cantando, nada. Esse período, depois que nos convidaram, mandaram passagem, mandaram tudo, teve alguém que foi na igreja e convenceu o pastor que a Assembleia de Deus não tinha pastora e que nem abria espaço para mulher pregar nem para nada. E que se nós estávamos ali, como obreira, nós éramos rebeldes. Então, o que ele fez? Convidou o pastor de uma igreja vizinha para ir me substituir. Mas não nos falou nada, estava tudo pago. Aí, quando chegou esse pastor, já quase 11 horas da manhã, ele com o microfone na mão, justificando porque que atrasou, porque 3 pneus do carro dele furou na estrada, ele com a mão suja limpando, eu e a minha irmã sentada ali assistindo. Aí de repente ele olhou assim, eu disse para minha irmã, esse cara foi meu aluno na EPO em São Cristóvão. Ele disse, fica quieto. Aí ele está pregando, olhou, fez assim, é a professora Antonieta que está aqui? Eu digo, sim, meu irmão, em corpo, alma e espírito. Ele vira para o ministério que está atrás dele, porque o púlpito era no alto. E disse assim, pastor, o senhor conhece essa irmã? O pastor disse, não. Ele virou e disse assim, eu sou pastor hoje porque ela me ensinou a ser pastor. E desculpa, pastor, quando eu era católico, o que eu aprendi é que uma coisa que não se ensina o padre é dizer missa. Porque é a primeira coisa que ele aprende. Não vou ensinar a minha professora. Me permite dar minha vez para ela? Aí o pastor fez assim, sim, contra vontade, né? Porque ele tinha tratado outra coisa. Aí ele me chamou ao púlpito, me entregou o microfone. Eu cumprimentei a igreja e fui ao pastor e fiz a seguinte pergunta, pastor, o senhor como o pastor líder dessa igreja, me permite usar este microfone e falar às tuas ovelhas? Ele disse, sim.
Olha, a igreja não ouviu. Eu repeti a pergunta e botei assim. Quando ele falou o sim, que a igreja ouviu, aí eu voltei para frente do púlpito. Comecei a pregar, agradecendo a oportunidade, o convite, tudo. Quando eu olho para a porta, entra 5 homens. 1, 2, 3, 4 e um acompanhando. Um defunto. Mandaram buscar no hospital, morto, e levaram para a igreja. Chegou e botaram assim na frente do púlpito. Vamos que isso aqui é o púlpito. Botaram na frente. Aí eu perguntei para o diácono que estava do lado, o que é isto? É uma prova para vocês. Se vocês são mulheres, são pastoras, Assembleia de Deus não tem pastora, então você vai ter que ressuscitar esse defunto para provar que vocês não são rebeldes. Olha, irmã, ressuscita esse morto. Eu parei assim, fechei os olhos, fiz uma oração aqui e disse: Deus, eu nunca esperei passar uma prova dessa. Sou filha de pastor. Eu nunca vi um pastor e nem meu pai ensinar como é que se ora para tu ressuscitar um morto. Se tu estás me dando uma aula, me dá sabedoria. Como eu devo agir? E o defunto ali, a igreja toda em pé, calada. Menina, é terrível isso, viu? Nossa. Você não pode imaginar uma igreja grande, você sozinha no púlpito, sendo provada se você é ou não é uma pastora, uma obreira, um vaso de Deus. Aí eu disse para o Senhor: o que eu faço? Perguntando aqui. O Senhor disse para mim: desce, tem mais santidade lá embaixo do que aqui em cima. Aí eu desci, chamei a minha irmã e disse: fica aqui nos pés, eu fico na área da cabeça. O Senhor disse: não põe a mão, prepara a igreja. Eu pedi que a igreja toda levantasse a mão e fizesse oração silenciosa. E eu orei e pedi ao Senhor: devolve a vida deste homem, porque eu sou tua serva. Prova que tu estás comigo e que eu te sirvo em verdade. Aí o Senhor disse: não põe a mão. Ordena que o espírito de vida volte e o espírito de morte saia. Eu orei e ele começou a mexer os olhos aqui. Aí o diácono olhou assim: ele está mexendo os olhos. Eu disse: fique quieto. Eu olhei para ele, perguntei o nome dele, chamei e disse: diga glória a Deus. A voz não saía. Eu disse: em nome de Jesus, diga glória a Deus. Ele: glória a Deus. Eu digo mais alto. Botei o microfone para que a igreja ouvisse. Eu disse: levanta, dobra o joelho aqui. Vou agradecer a Deus pela sua vida. E apresentei para a igreja: está aqui, vivo. Deus batizou ele com o Espírito Santo. Ele saiu correndo pelo meio da igreja toda, dando a volta. Eu pensei que acabou. Aí o rapaz levou, sentou ele. Eu fui continuar a mensagem. Quando eu olho para a porta, vai entrando uma família, marido, mulher e filho. Um garoto de 10 anos. Aí eu olhei para a irmã e perguntei: isso aí é outra prova para vocês. Ai, gente. Mandaram buscar em casa. Família de cego de nascença, pai, mãe e filho. Eu fechei os olhos e disse: Deus, e agora?
Eu nunca vi nem ninguém orar, o cego, para receber vista. Eu fechei os olhos. Aí uma voz veio assim no meu ouvido. Filha, o que o cego vê? O que você responderia? Nada. Foi o que eu respondi. Aí perguntou a segunda vez. Eu respondi outra vez. Nada. Aí perguntou a terceira. Aí eu parei. Eu botei a mão aqui e disse. Eu respondi a primeira vez. Ele perguntou a segunda, eu respondi. Ele perguntou a terceira, então as duas respostas estão erradas. Aí eu aqui, orando na mente. Aí eu disse para o Senhor, me dá sabedoria para entender o que tu estás me ensinando para realizar a tua obra. Aí perguntou a terceira vez, o que é que o cego vê? Aí eu fechei os olhos, apertei. Eu disse, treva, escuridão. Aí a voz disse para mim no meu ouvido, repreende o espírito de trevas e decreta luz para essas vistas. Olha, quando o garotinho virou assim, papai, eu estou te vendo. E o pai abraçou ele aqui assim e disse, eu também estou te vendo. Aí olhou para a esposa e disse, bem, eu estou te vendo. Ela disse, eu também estou vendo vocês. A igreja de pé caiu um poder tão grande. Eu disse, não há necessidade que eu pregue mais. O Senhor já provou que está conosco. Devolvi. Menina, que prova. Aí foi pro almoço. Farofa, daquela farinha grossa do Nordeste. Eu não sei que bicho que era, se era carneiro, se era que eles botaram numa fogueira assim. Aí trouxeram aqueles pedaços assim, feito perna, igual do tamanho da perna de um cachorro. Estava na brasa, botou assim pra gente comer aquilo. Nem faca, nem colher e nem garfo. Duro. A minha irmã disse, eu não como isso. Eu ainda tentei, mas duro. Eu disse, deixa aí. Bebemos água, levantamos, saímos. Dia da Bíblia. Eu ainda fui pregar em cima de uma carroceria de caminhão. Eu subi com a minha irmã, estamos lá em cima. Assim a praça. Eles convidaram tudo quanto era centro de Umbanda, igrejas católicas e outras ali. Era como se houvesse uma prova, achando que nós éramos rebeldes. Assembleia de Deus. Aí eu estou em cima no púlpito, comecei a pregar. Eu vejo um carro vir encostar lá no meio-fio. Eu vi o motorista descer, passar para o outro lado, abrir e tirar um homem. E o homem veio com duas muletas. E ele segurando, trouxe-se para o meio da multidão. Aí o Senhor falou comigo no púlpito, em cima da carroceria. Está vendo esse homem? Eu vou salvar e vou curar. E ele será para você e para tua irmã o que Zaqueu foi para Jesus e os seus discípulos. O Senhor falou comigo lá em cima da carroceria. Aí eu virei para um diácono que estava em cima e disse, traz aqueles dois homens mais para frente. Aí ele parou assim numa distância. Eu pedi, tira as muletas dele. Eu disse para ele, olha para mim, diga glória a Deus. Glória a Deus não saía. Quando saiu, eu fiz ele falar 7 vezes, glória a Deus. Eu disse, me dá as muletas. Peguei as muletas, joguei em cima da carroceria. E disse, olha para mim, levante as duas mãos. Aceita Jesus. Ele disse, aceito. Eu disse para o Senhor, visita ele do alto da cabeça até as pontas dos pés.
Em nome de Jesus, vem dando glória a Deus até aqui à frente. A perna dele começou a movimentar. E Jesus repreendeu a paralisia. Eu disse, volta lá. Fiz isso 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O poder caiu. Amém. Jesus libertou. O que estava com ele era filho dele. Aquilo foi resultado de um acidente de carro. Aí o homem não me deixou. Não, vamos lá em casa para a senhora fazer uma prece dessa pela minha família, está tudo em casa, nós vamos almoçar, eles não almoçam enquanto eu não chego. Foi a comida que nós tivemos. Eu pedi permissão, pastor, fui com eles. Menino, uma casa de luxo. Graças a Deus. Era o 2º homem mais rico da cidade. Aí ele tinha um quarto de hospedagem, nos convidou para lá, foi buscar nossa bagagem onde nós estávamos, nos botou naquele quarto de luxo, um almoço que você precisava ver. O carro dele passou a ser a nossa condição. Amém. Olha como é que Deus faz as coisas. Glória a Deus, glória a Deus. A pastora Antonieta, ela é uma serva, filha de Deus, muito usada. Eu conheci ela recentemente agora e eu sugiro que se esse vídeo ele fez sentido pra você, se ele te edificou de alguma forma, eu peço pra você que você vai lá no podcast Pode Crer, que inclusive eu vou deixar o link do podcast deles aqui na descrição, que vale muito a pena assistir o podcast completo. Você vai escutar um pouquinho mais sobre a história da dona Antonieta, que eu acredito que o podcast todo também vai edificar muito a sua vida. Eu queria entrar num assunto aqui que eu já observei 2 comentários, até mesmo aqui na página, quando eu postei vídeos de pastoras pregando o evangelho, e muitas pessoas colocando contra, a mulher deve ficar no seu lugar, não entende a interpretação das escrituras e quer dar pitaco aqui, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu só queria dizer que para esse tipo de pessoa, ou para quem estiver pensando dessa forma, nós não devemos limitar a Deus. Nós não devemos limitar quem Deus vai ou não escolher para pregar o seu evangelho. Ele pode sim escolher uma mulher, pode levantar ela como pastora, tá? E usar ela mais do que muitos falsos profetas que tem por aí. E a dona Antonieta, ela tem um testemunho incrível, um testemunho que edifica muito. E por que eu falei de momento de provação, momento de prova? Porque olha pra você ver as coisas que ela passou somente nesse testemunho, e que ela engoliu seco, e ela falou assim, não, eu tô passando isso porque eu tô passando por Jesus. Aquele que não consegue passar nada por Jesus, esse não precisa nem sair de casa, não é digno. Porque quando você declara o nome de Jesus, muitas pessoas vão se levantar para te confrontar, para tentar dizer ao contrário aquilo que Jesus disse. Você tem que engolir aquilo seco, você tem que prosseguir pregando o evangelho de Jesus, enquanto aquela pessoa ela tá declarando ódio sobre sua vida. Declare amor sobre a vida daquela pessoa. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu creio que com o Espírito Santo que habita dentro de você, se você aceitou Cristo Jesus como seu único e eterno Salvador, Ele vai te auxiliar para que você tenha domínio próprio, para que você seja de fato um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele tem um coração segundo o coração de Jesus. E que você possa ter esse coração de Jesus, que você possa seguir o seu propósito, que você possa seguir o seu chamado e nunca duvidar do poder soberano de Deus. Ele pode usar qualquer pessoa, gente. Ele pode usar qualquer pessoa. E o intuito desse canal aqui é eu edificar a sua vida, é eu fazer com que você conheça Jesus, eu plantar uma semente no seu coração e te dizer que você pode ter um relacionamento com Jesus, que você pode falar com Ele, você pode ser mais íntimo dele. É isso que Ele quer sobre a sua vida, para que chegue naquele grande dia, Ele não fale para você, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Não, a intenção desse canal é para que você tenha mais profundidade de Jesus. Eu te aconselho que você leia a sua Bíblia dia após dia. Se puder, faça até um plano de leitura para você ler a Bíblia todinha, para você ver que magnífico que é a leitura da palavra de Deus. E de coração, espero que esse vídeo tenha muito edificado a sua vida. Se você gostou, deixa aqui a sua curtida. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva ativando o sininho, para toda vez que eu publicar algo aqui, o YouTube ele te notifica, porque eu acredito que o Espírito Santo ele vai colocar no meu coração muitos vídeos para edificar a sua vida, assim como ele colocou esse.
Deixe aqui o seu comentário se você tiver algum testemunho para declarar sobre as nossas vidas, porque isso também vai edificar a mim, vai edificar todos que estão assistindo aqui. E compartilhe para um amigo, dessa forma você vai estar transbordando na vida dele e também vai estar ajudando aqui no canal, a que esse canal cresça e que ele multiplique, que o nome de Jesus ele seja glorificado e exaltado através da minha vida e através da sua também, porque você vai estar compartilhando. Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!